Domingo nós tivemos eleições na Argentina, né? E o resultado do primeiro turno surpreendeu a todo mundo. Nós tivemos Sérgio Massa com 6 pontos percentuais na frente de Milei, que era o candidato que as pesquisas apontavam aí como preferido, né? Com a possibilidade, inclusive, de vencer já no primeiro turno. Mas ele ficou com 30% dos votos e Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia da Argentina, ficou com 36 pontos de votos, né? 36% dos votos, né? Surpreendendo a todos. E aí, nós teremos o segundo turno no dia 19 de novembro. E para quem não sabe, né? Quem ganhar o segundo turno já toma posse no dia 10 de dezembro, né? Diferente do Brasil, que o presidente toma posse no dia 1º de janeiro, na Argentina a posse já é em dezembro. Então a gente tem o segundo turno no dia 19 e já no dia 10 de dezembro nós temos a posse do novo presidente. E quem será? Sérgio Massa ou o Milei, né? E aí, para explicar para você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, a diferença entre os dois candidatos, nós trouxemos aqui uma arte, né? A nossa produção fez uma arte para explicar a diferença das plataformas de governo de cada um, né? Vamos lá, Sérgio Massa, que foi o que saiu vencedor ali no primeiro turno, né, com 36% dos votos. Ele defende o equilíbrio fiscal, políticas sociais e a permanência da Argentina no Mercosul, né? Promete a simplificação tributária para que as empresas possam gerar emprego e renda. Ele é um candidato mais à esquerda, né? Ali puxando o peronismo, que a gente também já vai falar sobre o que é o peronismo. Ele defende, então, um Estado assistencialista, né? Mas não é tão políticas sociais, é a políticas sociais que... Ele é um centrão da esquerda. Mas chama a atenção lá que tem política econômica que é da direita. Vamos explicar o que é o peronismo? Para quem não sabe, o Massa, o Sérgio Massa, né, ele tem essa tendência mais à esquerda, embora ele não seja um peronista ferrenho, né, ele tem ainda esse viés do peronismo, e aí muito se falou a semana inteira do peronismo. Então, para quem não conhece a política da Argentina, nós também fizemos uma arte para explicar o que é o peronismo, né? O peronismo, hoje já está ótimo, o peronismo foi criado por Juan Domingo Perón, por isso peronismo, Perón, na década de 1940. Né? O Perón foi presidente da Argentina em 1946, 1951 e 1973. Mas ele morreu, né, em 1974. O peronismo, ele foi um movimento popular, né, populista, né? Ele surge ali nas bases sindicais e sempre voltado para obras sociais, né? Então ele foi um dos grandes símbolos do populismo, assim como o Vargas no Brasil. Porque antes dele ser presidente, ele foi ministro do Trabalho. O Perón. Perón. Antes de ser presidente, ele foi ministro do Trabalho, eu não lembro do... E aí você vem ao longo da história, apesar de ele ter morrido em 1974... Por isso que ele tem a relação muito com os sindicatos. Tá. E aí, mesmo ele tendo morrido em 1974, você já tem quase 40 anos, né, que se passou aí da morte do Perón, você ainda tem esse movimento peronista, né, que é um movimento mais à esquerda, né, de ter um Estado aí mais assistencialista, né, um Estado que se pauta aí para as agendas sociais, né, e muito voltado aí para a questão de igualdade, de distribuição de renda. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, tanto é que no golpe militar que tirou ele da presidência, ele passou acho que 10 dias preso e foram os sindicatos que se mobilizaram para tirar ele vou falar da cadeia, mas que a justiça reconhecesse e tirasse ele da prisão. E isso se perpetuou ao longo dos anos por conta dos movimentos sociais que foram criados. Ele deu muita força para esses movimentos, principalmente para os grandes sindicatos, que era a UGT, que era a União Geral dos Trabalhadores. E tem essa questão que a gente tem muito aqui de esquerda e direita. Lá você tem o peronismo e tem a direita. O peronismo
é basicamente a esquerda que nós enxergamos aqui no país. Tanto é que Getúlio Vargas também tentou se juntar junto com o peronismo e foi muito criticado pelo Brasil na época, porque ele também era reconhecido como o pai dos pobres, abriu o 13º, abriu as questões trabalhistas para os trabalhadores e se aproximou muito do peronismo. E isso perpetua até hoje na Argentina e tem essa grande questão. E aí, falando um pouco de eleição, é governo e oposição. Não existe mágica numa eleição. É lógico, tem pontos fora da curva, mas se você for ver, no Brasil, é Lula e José Serra, Lula e Geraldo Alckmin, Dilma e Aécio. É governo e oposição sempre. E o que as pessoas não enxergaram muito nas pesquisas é que tem uma massa de 60% da população que recebe algum benefício do governo. E elas ficaram assustadas com as ideias mirabolantes, as ideias fora do comum e não se sentiram tranquilas e saíram para votar. Porque se tem uma ideia, nas prévias, 70% das pessoas foram votar. No primeiro turno, foram 77%. Esses 77 eram as pessoas que estavam satisfeitas ou acomodadas e não foram votar nas prévias, mas saíram para votar no primeiro turno das eleições e deram essa grande diferença para o Sérgio Massa. Eu queria, filosoficamente, eu achei muito interessante que você colocou a questão do pai do povo, né? O peronismo é isso, é aquele, o governante vai chegar e vai falar o seguinte, ó, eu vou cuidar de você agora, eu sou teu pai, eu vou te dar emprego, eu vou te dar casa, eu vou te dar educação, você tem direito a tudo isso, mas vota em mim, eu vou te dar tudo isso daí. E o Milei, o Javier Milei, ele é isso só que com sinal ao contrário, ele fala não. Você é protagonista da sua vida. Você tem que ir lá e ganhar o seu dinheiro, você tem que ter sucesso na vida. O Estado tem que ser mínimo. Pro libertarismo, o Estado tem que... A gente tem até uma arte falando disso. Pode continuar falando, eu vou só pedir para Mel colocar, porque daí já ilustra o que a gente vai mostrar. Pode seguir. Pro libertário, o Estado é aquele... Ele tem que ter exército e justiça. Educação, saúde, o Estado não tem que se preocupar com isso. Ele acha que o Estado, um libertário como o Milei, ele acha que diferente dos peronistas, o Estado não tem que proteger você de você mesmo. Ou seja, por exemplo, um peronismo, um populismo vai criar, por exemplo, um fundo de garantia, vai te obrigar a poupar dinheiro, porque ele acha que você é uma criança, que você é incapaz de poupar dinheiro sozinho, então ele vai fazer uma lei para te obrigar a poupar dinheiro. É claro que ele que vai mexer, ele que vai lucrar com aquilo ali, mas a ideia do peronismo é eu vou proteger você contra você mesmo, porque você não sabe viver, então eu vou te ensinar. É o bom e velho estelionato que nem é feito aqui no Brasil também, é a mesma conversinha, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, no final das contas eu ganho o seu voto, não te dou nada e você vai trabalhar aqui. E alguém paga por isso, né? E você vai trabalhar que nem um escravo para sustentar pautas ideológicas diferentes. Então, são pautas ideológicas diferentes. É o mesmo 7-1. Não. Aqui outras, a gente tem pautas de esquerda que dão certo, como a gente tem aí as políticas de Bolsa Família. E o próprio Bolsonaro, a gente fica falando de esquerda e direita, o próprio Bolsonaro nas eleições tentou injetar, sei lá, acho que era 2 bilhões, 1 bilhão, porque ele enxergou naquele momento aquela massa que ele quis agradar. Então não é privilégio isso de esquerda e direita. O Milei também. O Milei, o único problema, eu gostei do que você falou da questão da educação, da saúde, ser responsabilidade das pessoas. Mas não num país tão pobre como a Argentina. 40% da população está abaixo da linha de pobreza. Não dá para você ir com um radicalismo de ideias que pode até funcionar, não estou querendo diminuir, mas vai funcionar na Suíça, mas não na Argentina, onde existe uma massa de gente passando fome, com uma inflação de pobreza ao ano. 140 e essas pessoas, e essa grande massa... Do ponto de vista filosófico, na prática é diferente. Eu falei o ponto de vista filosófico. E essa grande massa se assustou com essas ideias do Milei e acabou colocando o Sérgio Massa em primeiro lugar. Eu vou até voltar com a arte, porque assim, uma das coisas que mais chamou a atenção
tudo bem que ele fala em um Estado mínimo e não é dele essa ideia do Estado mínimo, todo liberalista fala disso, mas ele é ultraliberalista, inclusive a ponto de falar em extinguir o Banco Central, né? Então, essas ideias muito revolucionárias dele, né, de quebra do sistema, é que deixa todo mundo, eu acho que deixa o eleitor um golpe, ali. A maioria dessas coisas ele não passa porque ele precisa do Congresso, então, igual o nosso. Mas eu acho que a hora que, se ele conseguir dólar, eu não entendo muito de economia, falando o que eu li. Essa questão, a hora que você dolariza a economia, você perde sentido também ter o Banco Central. Porque o Banco Central é um órgão que trabalha junto com o Ministério da Economia para regular justamente a sua moeda, colocando inflação, colocando juros. Quando você dolariza e você não depende mais do dia a dia de uma moeda, o Banco Central perde um pouco de sentido. Acho que tem lados positivos e negativos. Quando você dolariza, você está entregando para os Estados Unidos a responsabilidade da sua política econômica. Se os Estados Unidos, por exemplo, ele quiser desvalorizar o dólar, ele vai desvalorizar o dólar e você vai ter que pagar a conta junto. Por isso que eu estou te falando, só que não faz sentido ter um Banco Central. Eu não concordo completamente. Mas, por outro lado, o dólar é a moeda mais estável que existe. Vamos lembrar que o papel do Banco Central não é só emitir moeda, né? Ele vai trabalhar ali o câmbio, ele faz outras políticas que não só a emissão de moeda, né? Mas a ideia de você delegar o Estado é excelente, né? Poderia acontecer isso no Brasil também, né? De vez de se criar mais ministério, mais cargos. Mas ele tem um parlamento muito pequeno do lado dele também.